Um bom dia para vocês. Vou soltar aqui os sonhos. Vou soltar os sonhos. Dois sonhos para vocês, né? Vou soltar dois sonhos para vocês. De quem? Do nosso Senhor. Porque o Senhor apareceu para mim, sonho, para mim falar para vocês, alertar vocês. O Senhor quer que a gente alerte o povo, que a gente fale que o Senhor está voltando. O Senhor está voltando, é tempo das pessoas se arrependerem. E um bom dia para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus esteja no controle da nossa vida em todos os momentos, tanto na minha como na sua, em tudo o Senhor esteja tudo no controle. Primeiro vou soltar esse versículo do dia para nós, né? E também vou soltar, vou soltar os sonhos e vou pro tempo católico, pro tempo evangélico. O Senhor está falando para as duas casas do Senhor. E também o Senhor fala com o ímpio. Que o ímpio aceita o sacrifício que o Senhor fez. Porque após o carnaval, o sexto selo vai ser aberto. O Senhor vai aparecer em cima das nuvens junto com seus anjos para nos tirar dessa terra. É o sonho que eu tive, é o que eu tô soltando por detalhe para vocês. Então, tá nas redes sociais aí, só vocês assistirem. E o que é que o Senhor pede de nós? Renúncia. O Senhor está pedindo renúncia do tempo católico, do tempo evangélico. Tempo católico, as idolatrias. O tempo evangélico, a renúncia da vaidade. Entendeu? O Senhor está pedindo que as pessoas se preparem, que o Senhor está vindo, vai ser aberto o sexto selo agora. Entendeu? E o Senhor quer o quê? O povo dele preparado, esperando por ele. Bora pra cá? Eu sonhei que eu sonhei que eu estava trabalhando. E eu passava o período do meu dia trabalhando. E no período do meu dia que eu passava trabalhando, chegava o horário do almoço, eu saía para almoçar. Quando eu voltava, eu já tinha perdido o horário. E eu voltava e só deu tempo para experimentar a roupa. Eu experimentei a roupa, deu. Aí eu fui para a igreja do Senhor. Quando eu venho da igreja do Senhor, não sei de qual. Sei que quando eu vinha, eu vi... Ou era carro, ou era moto que vinha atrás. Eu vi alguma coisa atrás de mim, não sei o que que era. Pra mim, no meus pensamentos, ou era carro, ou era moto. E... Tô derramando a máquina. E naquele momento que tava derramando... Vocês me perdoam. No momento que vinha carro ou moto atrás de mim, na minha frente apareceu um cavaleiro. Um cavaleiro voado no cavalo. Eu saí do meio do beco, eu tava mesmo no meio do beco. Eu saí do meio do beco e deixei ele passar. Quando ele passou, quando eu olho, ele já tava lá no chão brigando com um homem que... vinha atrás de mim, só que eu não tinha visto esse homem. Tinha uma pessoa atrás de mim, só que eu não tinha visto, né? E o Senhor tava lá no chão brigando com ele. E por que eu digo que ele é o Senhor? Por causa dos detalhes do sonho, entendeu? E naquele momento que ele tava ali brigando, eu cheguei lá pertinho dele, peguei ele e puxei ele e levei, nós saímos, nós dois juntos, para um canto. Nesse canto que nós chegamos, o Senhor começou a beber. E o Senhor bebeu muito, muito. E eu vi que eu fiquei com medo dele voltar para aquele canto da confusão. Aí eu peguei o Senhor, coloquei em cima das minhas costas. E eu trouxe ele, coloquei ele em cima da pedra numa pedra que tinha na frente da minha casa. Uma pedra, eu coloquei ele sentado em cima de uma pedra na minha casa. Eu sentei ele lá, né? E ele ficou. E nesse momento que ele ficou, eu deixei ele lá, eu vi que ele ia tombando. Na hora que eu vi que ele ia tombando, eu voltei e fiquei do lado dele. Aí eu fiquei do lado dele, né? Eu me acordei. Eu vou contar o detalhe desse sonho pra vocês. A cor do corpo deles, né? É completamente diferente. Assim, é corpo de pessoas celestiais, entendeu? E quer que eu tenha um prazer pra vocês mais sobre esse sonho? Vou confirmar pra vocês nas Santas Escrituras. Sobre o quê? O homem que veio no cavalo... sobre o Senhor que veio no cavalo. Tá escrito nas Santas Escrituras. No livro do Apocalipse eu vou soltar pra vocês. E vou também soltar pra vocês o quê? O cavaleiro no cavalo branco, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e julga e peleja com justiça. O que estava no cavalo que veio, que pelejou por mim ali no... que eu não sabia que vinha um homem atrás de mim, né? Então, ele veio e brigou com aquele homem que estava atrás de mim. Então, aquele ali é o inimigo do Senhor, é o nosso inimigo. Então,
E o Senhor estava o quê? Batalhando tanto pelo quê? Pela a noiva do Senhor, né? Como também pelo quê? Pelos templos do Senhor. O Senhor está batalhando pelos templos dele, aqui na face da terra. Está sendo uma batalha travada pelos templos do Senhor. E eu vou ler para vocês. Por isso que o Senhor brigou com esse homem. Ó, eu também li esse versículo para vocês. Eu acabei de ler para vocês, ó. E aquele que está sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Você está vendo? O Senhor está dizendo que foi por isso que ele brigou. Ele brigou pelo quê? Pela sua esposa, né? Pela sua noiva, e também brigou pelos seus convidados. É uma guerra travada aqui na face da terra. A noiva do Senhor, o Senhor e a igreja do Senhor, brigando com o quê? Não é contra nós, não. Nós estamos brigando contra a potestade, entendeu? Uma guerra medonha, mas o Senhor, essa batalha já está vencida, já pertence ao Deus de Israel, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Pertence ao Senhor de Israel, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Essa causa já está ganha pelo Cordeiro, glória a Deus, né? Agora fala o quê? Vou mandar mensagem para o quê? Para o tempo evangélico, para o tempo católico. O que o Senhor está mandando eu falar para vocês, ó. Deixa eu ler para vocês confirmar sobre o quê? Sobre o que o Senhor bebeu. Eu gosto de confirmar as coisas tudo nas Santas Escrituras, porque tá escrito, só soltar para vocês, tá bom? Ó, tá aqui, ó. É Lucas 22, e o versículo 15, versículo 16, versículo 17, versículo 18. Tá, vai confirmar o quê? Esses versículos aqui vai confirmar por que o Senhor bebeu. Por que o Senhor bebeu? Porque o Senhor, a última vez que o Senhor ceiou foi com os 12 discípulos dele aqui na terra, antes de sofrer e morrer por nós na cruz do Calvário. E ele estabeleceu o reino dele aqui na terra, né? Ó, disse-lhe: desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. O Senhor está dizendo que até que o Senhor tire o reino dele da terra, o Senhor está falando o quê? Que o Senhor não ceou mais. Ele vai tirar o Senhor vai o quê? Tirar os dele do sepulcro, né? Assim, tirar aquelas pessoas que dormiram fazendo a vontade do Senhor. O Senhor vai tirar do sepulcro para o quê? Para estar com o Senhor, para nós sentarmos à mesa com ele, para o Senhor cear. Nós vamos cear junto com o Senhor e com aqueles antepassados, que já foram primeiro do que nós, né? Então, se o Senhor vai retirar o reino dele daqui, porque o versículo 16 está dizendo que o Senhor vai retirar o reino dele da terra, ó. Porque vos digo, não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu. Então, o Senhor tem reino lá, mas o Senhor vai o quê? Tirar a igreja dele da face da terra. Somos convidados, entendeu? Ó. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai e reparti entre vós, porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que ela se cumpra no reino do céu. Por isso que o Senhor o que? Bebeu. Porque o Senhor fez uma promessa para nós, que o Senhor não vai mais o que? O Senhor prometeu para nós que não ia mais cear até que ele levasse o reino dele da face da terra, levasse o que? Os escolhidos dele da face da terra, entendeu? Glória a Deus, né? Então, entreguei para vocês. Agora eu vou o que? Soltar o sonho da igreja católica. E sobre o tempo evangélico, o Senhor tá voltando, é tempo das pessoas entrar com renúncia. O Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher no sonho. O Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. O povo evangélico tem que renunciar à vaidade. O Senhor está pedindo renúncia de vocês. Renúncia da vaidade, renúncia das pessoas sair do caminho largo e ir para o caminho estreito. Muitas pessoas aceitaram Jesus, mas ainda está continuando no caminho largo, está causando escândalo dentro da casa do Senhor, com o nome do meu amado, e também que está causando escândalo com a palavra dele, entendeu? Não façam isso com ele não. O Senhor pagou um preço muito alto por nós na cruz do Calvário, para que as pessoas façam pouco caso, principalmente os que estão lá dentro da congregação. Igreja do Senhor,
cuidado que vocês estão fazendo com a casa, na casa do Senhor, entendeu? Com a casa do nosso Senhor, entendeu? É o que eu tenho para dizer para vocês, povo evangélico, renuncia. Povo evangélico, renuncia. A noiva do Senhor está falando com vocês, chamando vocês à renúncia. Renuncia. O Senhor já está vindo buscar o que? A noiva dele, vim buscar os escolhidos dele na face da terra. A igreja dele. A gente tem que se arrepender. As pessoas têm que haver arrependimento, transformação de vida. Para que o quê? Para que nós saia dessa terra, mas o quê? Para ir direto para a glória, para cear com o Senhor. Como eu falei do sonho para vocês. E o povo não quer renunciar, endurece o nariz perante as Santas Escrituras, perante o que ele está falando. O Espírito Santo dele está dentro de mim. Mas o que? Não é como ele está só usando o quê? A minha boca para transmitir a mensagem para vocês. Vocês têm que ter renúncia, renunciar à vaidade, o tempo evangélico, o tempo católico. Vou soltar o sonho para vocês. Também do mesmo jeito, da mesma forma, o Senhor pede renúncia. De cada um de nós, o Senhor pede renúncia. Do tempo católico, as idolatrias. Do tempo evangélico, a idolatria ao dinheiro, porque as pessoas têm que renunciar e têm que pregar palavras de arrependimento, palavras de transformação, entendeu? E do tempo católico, a mesma coisa. O Senhor chama vocês, o arrependimento para que vocês deixem as idolatrias de lado e vocês se voltem para o seu Criador. Vou ler para vocês, embora, mas primeiro eu vou soltar o sonho sobre o quê? Sobre a igreja católica. E o que é que o Senhor está pedindo? Que as pessoas renunciem. O Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada, o Senhor está pedindo renúncia do tempo evangélico. Deixa eu ler só mais uma parte aqui. Para que vocês sejam chamados filho do Senhor, glória a Deus, foi mesmo em cima. Para que vocês sejam chamados filho do Senhor, vocês têm que aprender a respeitar Ele como Pai. Como é que eu quero ir para a glória, estar com o meu Pai, e eu não respeito Ele? Aqui na terra Ele deixou algo escrito para ser cumprido. Cadê? Estão aquietando? Porque o Senhor nos fala nas Santas Escrituras. Essa cabeça dessa mulher que Ele me mostrou, o tempo evangélico está desse jeito. Todo corrompido com vaidade. Está na hora de vocês renunciar para que vocês conquistem a própria salvação da alma de vocês. O Senhor disse nas Santas Escrituras: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. O Senhor está mandando a gente ter renúncia, o Senhor está mandando a gente se preparar. E já vós esquecerdes que a exaltação, que argumentar convosco como filho. Quem está argumentando com vocês, não é eu não, que está argumentando com vocês é o Espírito Santo, que está dentro de quê? Está dentro da noiva dele, entendeu? O Senhor tá falando com vocês através da minha boca, Renuncia, igreja do Senhor Jesus apareceu para mim, sonho me mostra na cabeça de uma mulher, renuncia a vaidade, o tempo evangélico tá desse jeito, renuncia, argumentar convosco como filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmale quando por ele forem repreendidos. Então, o Senhor nos repreende, mas as pessoas não gostam, endurece o coração perante logo o próprio nosso Senhor, né? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Portanto, que filho a quem o Pai não corrija? Todos nós o Senhor corrige. Por quê? Porque o Senhor nos ama. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos, sois então bastardo e não são filhos. Não recebe a correção do Senhor, não é filho, é bastardo. Por quê? Porque está escrito na Bíblia, não recebe. O Senhor está falando com vocês, alertando a igreja evangélica, mas o povo endurece o coração. O Senhor pede que vocês tirem tudinho o que eu estou lendo para vocês, e as pessoas endurecendo o coração.
O Senhor fala até sobre as nossas vestes. As pessoas têm que se comportar na casa do Senhor com pudor, com modéstia, tá perante o Cordeiro, tá perante o Altíssimo. Tendo que se comportar mesmo do jeito da vontade do Senhor, do jeito que está escrito, do jeito que Ele deixou é para a gente se comportar. Igualmente as antigas mulheres que se comportavam quando estava perante a presença do nosso Rei, do nosso Senhor, né? Do mesmo jeito é nós, entendeu? O Senhor está vindo nos buscar. A noiva do Senhor está falando com vocês. Por quê? Porque o Senhor levantou ela no final dos tempos para alertar vocês, chamar vocês ao arrependimento através do que as palavras que o Senhor bota a palavra dele na minha boca, eu só solto para vocês, entendeu? Tudo vem do Senhor, nada de mim, entendeu? E também, jamais, né, a pessoa chegar a estar perante o nosso Salvador de qualquer jeito, de qualquer forma. Isso não existe. Entreguei para vocês. Sobre o quê? Sobre o tempo, sobre as pessoas não gostarem de aceitar a própria correção do Senhor, entendeu? E glória a Deus. Bora agora para o quê? O sonho da Igreja Católica. Ó, eu sonhei. Eu vou encerrar esse vídeo para vocês e vou fazer um outro vídeo falando com que a noiva do Senhor, falando com que com o tempo católico e com o tempo evangélico também. Esse vídeo foi o que para os dois templos, né? Por quê? Porque na Santa Escritura está dizendo, em Mateus 22, e no versículo 15 está falando que essas pessoas ficarão de fora do reino do céu, as pessoas que são idolatras. Então, vou fazer um vídeo pequenininho para que pegue bastante visualização, para que espalhe mais a mensagem do Senhor, entendeu? Vou fazer o vídeo agora, a partir desse outro, tá bom? O vídeo que vai vir vai ser continuação. Mas vou colocar vídeo curtinho para que entre logo, para que vocês vejam e saibam que o Senhor está às portas.